Olá, amigos, bem-vindos ao 8º encontro Estudo de Si. Hoje nós vamos estar a estudar um texto, uma percepção que já foi mencionada diversas vezes em trabalhos anteriores, que é a noção que devemos ter do ponto que está sendo pensado ou estudado. Neste momento nós estamos naquilo que consideramos em cima da ponte civilização atual. Então, o que nós estamos fazendo é atravessando a margem, atravessando a margem barbárie para a margem união, que é onde nós estamos querendo chegar. Uma margem de paz e de união. Nós saímos da margem barbárie. Hoje, a ponte de civilização atual ainda expressa muita coisa da barbárie, mas hoje nós já conseguimos ver, imaginar, sonhar, pensar, estudar sobre como será uma civilização mais justa, mais pacífica, mais saudável. E é preciso que essas sementes sejam jogadas à terra de uma forma descompromissada, com qualquer tipo de ideologia, de princípios financeiros, seja o que for, para nós podermos entender que sementes devemos julgar hoje, de forma a que podemos chegar na margem união. Verdadeiramente, nós estamos a falar de uma coisa que não conhecemos, não é? Porque quem sabe o que é viver em união ou viver em paz? Nós passamos na nossa vida momentos que podemos experimentar a união entre as pessoas. Ali numa situação, alguém dá uma mão a alguém e há um sentimento de união entre as pessoas. Mas nós não sabemos o que é viver em união. Isso nós não sabemos, não. E em paz. Nós também queremos chegar numa margem que tenha paz, tenha justiça, saúde. Ainda não sabemos o que é isso. Então, estamos aqui pensando, falando sobre algo que sonhamos. Mas é daí que nascem as civilizações. É do sonho. A união entre uma massa crítica de pessoas não é para agora. Mas é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade. A união é um sentimento, não é uma ideologia nem um dogma. O nível de consciência e de maturidade espiritual em que a maior parte de nós vive torna para já muito difícil despertar o sentimento de união. Por isso mesmo, incentivamos primeiramente pensar, conversar e trocar percepções de união. E é aqui que afunila a quantidade de pessoas que acessa este tipo de percepções. Porque se nós examinarmos bem, mais pessoas estão ligadas em assuntos emotivos, com muita emoção. Depois, há assuntos mais intelectuais, começam a ser menos. Por exemplo, se tivermos que olhar para os levantamentos que apresento no canal Daniel Simões, são levantamentos muito intelectuais, muito objetivos, racionais. Já é menor a quantidade de pessoas que está disposta ou preparada, às vezes, para acessar esse tipo de informação. Há aqui este tipo de assunto que nós estamos aqui a estudar, a união como um sentimento gerador de civilizações mais perfeitas. Então a quantidade de pessoas ainda é menor, porque aqui nós estamos a lidar com a subjetividade do sonho e da inspiração. Seguimos intuições aqui, lógicas também racionais, mas aplicadas a nível intuitivo. E a perceber que é através da união das relações humanas que nós podemos então expressar um modelo civilizacional mais perfeito, é entender que não adianta estar a seguir ideologias e partidos políticos e líderes e seja o que for. É uma coisa que é ao contrário. Não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Por isso é também uma das razões pelas quais tanta gente desaparece quando este assunto aparece. Porque implica, nós temos que olhar para nós. Temos que olhar onde nós estamos. Nós já fizemos essa análise. Ainda hoje estamos fazendo. Já estamos entendendo como é que está organizado todo o sistema de poder do mundo. O que é que nós podemos fazer? Aí precisamos ver como é que nós estamos, o que é que estamos fazendo, o que é que estamos criando nos nossos dias. Hoje,
Estamos em cima da ponte união. Ainda não temos um nível de consciência e maturidade espiritual para conseguirmos expressar a união. Estamos aqui ainda estudando, falando, teorizando sobre isso. Existem diversas questões aqui, como, por exemplo, a presença do mal. O que fazer? Mas nós vamos avançar porque o texto é um pouquinho longo e o estudo passa também por esses... Mais adiante passa por essas percepções sobre a existência do mal e como lidar com ele dentro de uma civilização sem que a opressão tome conta daqueles que não estão expressando o mal. Né? Na verdade, nenhum de nós sabe o que é viver numa civilização onde o sentimento predominante é o da união. Por isso mesmo, ainda estamos na fase de despertar o sentimento em nós mesmos, pensando, conversando, trocando percepções e agindo o melhor que cada um consegue. No entanto, só será possível atravessar a civilização atual e chegar a um modelo civilizacional... Não, é uma pergunta, peço desculpa. No entanto, será possível atravessar a civilização atual e chegar a um modelo civilizacional onde o sentimento predominante é a união? A coisa é que nós hoje, por exemplo, agora nós estamos a ter este momento, este encontro aqui, e é um ponto de destaque no nosso dia. Porque nós estamos pensando sobre algo que ninguém fala sobre isso. Onde é que nós vamos conversar? Com quem nós vamos conversar este tipo de coisas? Não é? Nós já estamos olhando lá para a frente, já entendemos que os melhores modelos civilizacionais da organização humana partem de um sentimento de união. Não de botar no papel como é que a máquina funciona, como é que o modelo deve funcionar. Somos nós. É na consciência. Então, será que é possível atravessar a ponte de civilização atual e chegar a um modelo civilizacional onde o sentimento predominante é a união? Basta nós olharmos aqui ao nosso redor para as pessoas e a gente vê o quão longe nós estamos de viver uma realidade dessas, não é? O que podemos fazer então agora dentro da realidade atual, dentro da nossa percepção da realidade atual, individual e coletiva, que possa nos auxiliar a criar uma sociedade mais justa, pacífica, sábia e amorosa? Ponto importante a salientar é que tudo nasce na mente, antes de qualquer materialização. A materialização nada mais é do que o reflexo do mundo interior, individual e coletivo, manifestando-se no mundo material e nas relações humanas. Nós podemos, por exemplo, ver de uma forma concreta a criação de uma casa. Ela primeiro nasce na mente da pessoa, depois ela é materializada no papel e só depois é que existe uma materialização tridimensional. Ou seja, ela está num mundo subjetivo, passa para uma realidade de 2 dimensões, para depois então passar para uma realidade de 3 dimensões. Tudo começa na subjetividade da mente. É aí que é preciso haver a mudança. Forma de pensar, de perceber a realidade, de receber informações e integrá-las na nossa... Escolher. A forma como nós escolhemos a recepção de informações e integração delas na nossa percepção da realidade. Porque hoje a maior parte das pessoas não tem essa liberdade de escolha porque elas nem sequer têm consciência que podem ter a liberdade de escolher a forma como as informações integram na sua percepção da realidade. Isso é uma das coisas que é preciso trazer à consciência das pessoas. Você pode receber essa informação, estudá-la, examiná-la para escolher se deve ou não integrar essa informação. E hoje não é dado isso aí, é imposto. As percepções de realidade são impostas através de programas de controle mental, através de engenharias sociais. Então começa a materialização nada mais é do que o reflexo do mundo interior, individual e coletivo, manifestando-se no mundo material e nas relações humanas. Formas de pensar geram comportamentos. Não são os comportamentos que geram formas de pensar. Isto é uma das frases que, quando eu a recebi ainda jovem, até hoje eu tenho vindo a estudar ela. E a partir desse estudo, do aprofundamento do entendimento do que está sendo dito aqui, nós chegamos no entendimento que um modelo civilizacional mais perfeito só pode nascer através de uma mudança mental, através de uma mudança emocional da própria pessoa. E é um trabalho que ninguém pode fazer pela pessoa. Tem que ser a pessoa a fazer por si mesma.
A única coisa que nós podemos fazer é julgar uns sinais, umas luzes, para dizer, olha isto, olha aquilo, e que tal? Julgar umas perguntas para a pessoa ficar a pensar naquilo, mas só a pessoa é que pode fazer essa mudança. E aí é que está ainda mais a dificuldade da coisa. Como é que nós podemos fazer com que as pessoas escolham fazer essa mudança sem impor a nossa vontade nelas? Sem manipular a vontade delas para elas fazerem essa escolha. Né? São detalhes de discussões filosóficas que poderiam ser desenvolvidos aqui, mas agora não é o espaço para isso. Mas entender que o pensamento gera comportamentos. Não são os comportamentos que geram pensamentos. Quanto mais o pensamento e os sentimentos estiverem sintonizados na união, mais justos, saudáveis, amantíssimos, pacíficos, sábios e em equilíbrio com a natureza serão os modelos civilizacionais expressados por cada um de nós. O modelo civilizacional proposto pela atualidade, cada vez mais digital, não sintoniza os pensamentos e os sentimentos da união. Para manifestarmos e vivermos a união, é preciso que aconteça uma mudança interior e não exterior. A civilização é uma manifestação da mente. Isso é uma das coisas que é preciso entender no estudo do movimento civilizacional e da história. A civilização é uma manifestação da mente. É o interior individual e coletivo manifestando-se no mundo físico e nas relações humanas. O exterior, quanto muito, poderá mudar o comportamento das pessoas, mudando as condições do contexto. Ele pode mudar até o pensamento. O exterior pode até mudar o interior, a forma da pessoa pensar, mas hoje está sendo feito de forma invasiva, sem respeitar a privacidade da pessoa, a liberdade que a pessoa tem de escolher, o seu direito natural. Por exemplo, surge uma força de opressão que impõe um determinado tipo de comportamento. Mas assim que a força se ausenta, o comportamento desaparece. E voltam os comportamentos anteriores a serem praticados pelos indivíduos que foram alvos da opressão, uma vez que as suas formas de pensar e sentir não foram alteradas. Podemos colocar como exemplo pessoas com tendência a fazer delitos, praticar crimes. Se ela estiver dentro de uma prisão guardada por guardas e polícias, ela tem tendência a se coibir, não fazer esse tipo de comportamentos. Mas, ou então na rua, por exemplo. Ela está na rua, aí aparece a polícia. Aí ela não faz aquilo ali. A polícia afasta-se, ela já faz. Então houve uma força exterior, um elemento exterior que mudou o comportamento dela, mas não mudou o pensamento. Assim que o elemento externo se afastou, foi retirado do contexto, a pessoa agiu de acordo com o seu pensamento. E isto tanto é para o lado mau como para o lado bom. Também é extremamente importante conseguir identificar, durante a exposição de ideias e percepções de união, o ponto do trajeto que se está falando a cada momento. Daí a imagem da ponte de civilização atual. Existe uma diferença enorme entre onde estamos e onde queremos chegar. E isto precisa estar permanentemente esclarecido durante a conversa. Eu vejo muitas conversas entre pessoas, às vezes assim nos grupos, na internet, começarem a não dar certo porque uma está falando de um ponto do trajeto e a outra está falando de outro ponto do trajeto e as duas não vão para um ponto do trajeto em comum. Cada um fala do ponto de trajeto diferente. Isso nunca se vão entender assim. Quando nós falamos de união, nós estamos a falar da margem união. Quando nós estamos a falar daquilo que podemos fazer agora para chegar na margem união, já estamos em cima da ponte. Por exemplo, nós podemos dizer assim, na margem união, nós vamos distribuir a água do jeito que nós quisermos, né? para as pessoas. Nós organizamos do jeito que quisermos e fazemos a distribuição, montagem dos recursos hídricos para as pessoas que se estão organizando. Ao redor, por exemplo, de um poço, até de um lençol freático em organizações humanas maiores, como uma cidade, né? Aí a pessoa diz assim, mas aí as pessoas começam a jogar tóxicos na água e não existe uma entidade para supervisionar isso. A pessoa já voltou para a ponte.
Porque isso é o que está a acontecer agora na ponte. Na margem união, nós já estamos a funcionar dentro de uma consciência. Ninguém vai estar a julgar coisas para dentro da água. Não precisa uma entidade reguladora nem supervisionadora para regulamentar a consciência das pessoas. Não é que o mal se vai extinguir, mas nós vamos encontrar um jeito de nos organizarmos de forma a que essas coisas não aconteçam. A maior parte do mal que existe hoje em dia, ele surge devido aos valores que estão sendo incutidos nas pessoas. Existem pessoas que são realmente psicopatas. Elas fazem o mal porque gostam de fazer o mal. Essas aí a gente teria que ter outra linha de discussão. Mas a maior parte das pessoas que hoje fazem coisas que não devem têm a ver com a percepção que lhes é incutida na cabeça desde criança. De competição e conflito. De que não há o suficiente para todos. E que temos então que entrar em conflito uns com os outros para conseguir um pouco daquilo de que não há o suficiente para todos. Que o valor é uma certa posição social, um certo reconhecimento, que aí vai ter e vai ser. Se essa mesma pessoa, que passa por cima de outros para conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e ter um pouco mais de poder, se ela, lá em criança, ela tivesse crescido num outro tipo de contexto, lhe apresentando outro tipo de relacionamentos humanos, mais equilibrados com as forças da natureza, será que essa criança teria se tornado um adulto dessa forma? Então, se nós imaginarmos um contexto um pouco diferente, onde as pessoas crescem, talvez a quantidade de mal diminua. E seja mais fácil nós conseguirmos lidar com a manifestação daquilo que não é bom. Talvez. Existe uma diferença enorme entre onde estamos e onde queremos chegar. E isto precisa estar permanentemente esclarecido durante a conversa. Quando estudamos a união, é extremamente importante definir, identificar e distinguir sobre o ponto temporal em que estão sendo trocadas as percepções no momento. Na margem barbárie, na ponte de civilização atual ou na margem união. Porque as condições são diferentes em cada parte do trajeto. Reconhecer em qual ponto do trajeto determinado assunto está sendo estudado é o ponto-chave de orientação. Deve-se tomar mais atenção ainda quando colocamos uma mesma análise em dois pontos diferentes do trajeto. Imaginemos uma comunidade onde quase todas as propriedades privadas possuem poços com água potável. Imaginemos que nessa comunidade existem algumas famílias cujas propriedades privadas não possuem poço. Logo, não têm acesso à água potável. A solução para que estas famílias tenham acesso à água irá depender de imensos fatores que deverão ser considerados. Distância, transporte, quantidade, modo como as pessoas se relacionam, etc. Se colocarmos este caso na margem união, a busca de soluções será orientada pela inteligência prática, pela sabedoria amorosa e pela consciência em união. Mas se colocarmos este caso na civilização atual, existe grande probabilidade das pessoas que dominam a água potável estarem buscando soluções visando o lucro, o poder, a troca de favores e o tráfico de influências. Ou então simplesmente nem sequer compartilham a água com ninguém. Ou seja, um mesmo assunto, ele passa a ser visto, as soluções, a realidade, ele é abordada de uma forma diferente, depende do ponto de trajeto onde estamos. Né? Isso é super importante nós definirmos nas conversas. Por agora, não importa muito quais seriam as soluções para este caso. O que é imprescindível compreender é que na civilização atual, a travessia ainda está sendo feita. Nesta fase, que é o presente, é o dia de hoje, a semente de união ainda não foi semeada ou ainda não germinou em maior parte das pessoas. Na travessia da civilização atual, ainda estamos buscando meios criativos de semear e despertar a união. Nas pessoas e em nós mesmos. Por isso é que nós estamos lendo este texto e criando todo este trabalho. Nós estamos buscando meios criativos de semear e despertar a união nas pessoas e em nós mesmos. Logo, os problemas que a humanidade está encontrando na travessia da civilização atual ainda estão sendo resolvidos com base na competição e na acumulação.
gerando imensos sofrimentos para imensas pessoas pelas mais diversas razões. Por outro lado, na margem união, o sentimento de união já existe em maior parte das pessoas, ou em todas as pessoas, e as soluções têm mais probabilidade de serem alcançadas de forma benéfica para todos. Apesar da propriedade privada ser completamente respeitada na margem união, o sentimento de união não deixará que ninguém passe dificuldades. Eu coloquei isto aqui porque eu já ouvi algumas aproximações, reações a este trabalho, que confundem um pouco o que é a união com o comunismo, né? Por isso eu disse, aí eu trouxe a questão da propriedade privada, né? Que é para, aí não tira dúvidas. Tira as dúvidas de quem tem dúvidas de comparação entre união e comunismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é não? Então, na margem união, a propriedade continua existindo se as pessoas... Alguém está com o micro ligado aí, por favor, desligue. Durch die IT, die Digitalisierung, die damit einen Riesenschub erfahren hat. Also es wird so viel Geld mit dieser Krise. Então é isso. Na margem união, se as pessoas quiserem, em sua organização de relações humanas, que existe a propriedade privada, existe propriedade privada. Se em sua forma de organização as pessoas decidirem que existe um sistema de governança, existirá então um sistema de governança. Mas se as pessoas, em sua liberdade de organização, decidirem que não precisam do sistema de governança, então não existe. Se elas decidirem que não deve existir propriedade privada, então não existe. A questão é nós termos a liberdade de nos organizarmos do jeito que nós quisermos, sem prejudicar terceiros, sem levar sofrimento a terceiros. Essencialmente é isso. Na margem união já estamos buscando soluções, com o sentimento de união predominando em nossas práticas e busca por soluções. É indispensável ao estudo da união diferenciar muito bem entre as predisposições mentais, psíquicas e emocionais encontradas na civilização atual e as encontradas na união. São bem diferentes. Considerando isto, estamos prontos para dividir este estudo em 2 tempos. Semear a união, que é a civilização atual, e viver a união. Essencialmente, o estudo divide-se em 2 tempos. Ou estamos semeando a união, ou estamos vivendo a união. Voltando a considerar que a união é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade, mas que o nível de consciência e de maturidade espiritual em que a maior parte de nós vive torna, para já, muito difícil despertar o sentimento de união, sendo muito mais fácil, viável e eficaz semear a união em indivíduos específicos, que já estão prontos para dedicar tempo a pensar, conversar e trocar percepções de união fora das bolhas de percepção e convivência em que a maior parte das pessoas vive. Estes indivíduos são aqueles que já compreenderam ou que já estão prontos para compreender que as polarizações ideológicas a nível político, religioso, científico e cultural são as principais causadoras da divisão entre os povos, as principais geradoras de conflitos, de confrontos e de guerras. Estes indivíduos são aqueles que já estão prontos para transcender o apego, a apologia e a autoidentificação com polarizações geradoras de tribalismos conflituosos e opinitivos. Estes indivíduos são aqueles que já tiraram a sua atenção dos problemas que dividem a humanidade e já estão prontos para focar a sua atenção nas soluções que as unem, que a unem. Na civilização atual, é urgente multiplicar a quantidade de indivíduos prontos a pensar, conversar e trocar percepções de união. Focar a semeadura da união nos indivíduos que já estão prontos para pensar, conversar e trocar percepções de união é garantir o sucesso da multiplicação dos mesmos. Simultaneamente, o mais viável é semear a união em áreas geográficas precisas, onde possam ser desenvolvidas ações que permitam pensar, conversar e trocar percepções de união e onde possam ser desenvolvidos projetos que proporcionem mais qualidade de vida e mais independência física e mental em relação ao sistema de governança. E aqui é onde tem a grande dificuldade. Eu tenho encontrado dificuldade nesse sentido, de desenvolver ações e projetos que foquem na união. Se eu quiser organizar aí um show de uma banda, forró, com o patrocínio da Ipioca, vai aparecer um monte de gente. No que vai faltar é gente para contribuir, até pessoal trabalhando de graça.
para assistir ao show de graça, né? É a maior facilidade. Agora vai lá propor aí fazer um projeto que realmente é para o bem mesmo. Vamos... Tem algumas pessoas que avançam nesse sentido, né? Mas para nós, com este tipo de consciência de união, nós começarmos a desenvolver ações mais concretas para semear a união e começar a trazer este tipo de percepções que temos vindo a trazer neste trabalho, como, por exemplo, a abundância, a manifestação da abundância. Isto pode ser demonstrado em projetos com a terra, por exemplo, geração de alimento. Isso é uma coisa muito forte. Será que conseguimos? Eu já fiz algumas coisas nesse sentido, que eu já mostrei. Mas é muito difícil. Não é fácil. Isto que nós estamos a falar aqui não é uma coisa que é vamos dar as mãos e vamos semear sementes de união e vamos ser todos felizes. Não é isso que estamos a falar, não. É uma coisa que é barba. Yeah? Teve um aí que veio aí, não, já vieram vários, para trazer mensagem de união e muitos deles acabam mortos. Quando nós começamos a denunciar o mal e começamos a querer manifestar realmente o bem, o negócio pode não ficar fácil. Não? Neste momento nós estamos teorizando aqui só, né? Na internet. Aqui é muito fácil. Quando nós começamos a passar à prática, aí é que nós vemos o nível em que a maior parte das pessoas anda. Bom, já tem aqui outro micro. Então, mas as pessoas hoje estão abrindo os micros. É? Quem é que está de micro aberto? Já é a segunda pessoa hoje. Evidentemente que o sucesso deste empreendimento de pensar e buscar com quem conversar de união dependerá, em última instância, de cada indivíduo. Eu, por exemplo, já manifestei em um grupo onde tem pessoas daqui do Ceará que estou pensando em criar aí um encontro em Fortaleza. Bom, verdade seja dita que eu ainda não fiz uma divulgação disso, mas estou me preparando para isso. Mas ainda ninguém se manifestou. E onde eu falei sobre isso, tem pessoas do Ceará. E aqui, Fortaleza, ainda ninguém se manifestou. Daniel, depende da data, né? Porque eu moro no Ceará. Bom, vamos conversar só no final, por favor. Quem é que está falando? Bom, vamos que... no final, depois, eu abro os micros, tá? Os micros estão aí abertos, né? Vamos ver aqui. Continuando. Por isso, inicialmente, é tão importante saber identificar quem são os indivíduos que estão mais preparados para pensar, conversar e trocar percepções de união. Os mais estudiosos facilmente identificam nesta estratégia um paralelo com as estratégias usadas por ideologias políticas e religiosas, as quais começam por identificar os indivíduos mais propensos a receber tais ideologias para depois os usar como ferramentas de propaganda e infiltração. A enormíssima diferença entre as estratégias de tais ideologias e as estratégias relacionadas com a união é que aquelas dividem e rotulam e estas surgem unindo as pessoas que iniciam o processo de autodescoberta da sua identidade natural. Surge ensinando a pensar e a perceber. Surge considerando a verdade e a justiça quanto respeita à liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença e a liberdade de escolha. Uma das ações mais eficazes para despertar o pensamento, a conversa e a troca de percepções de união é a contação de histórias reais, memórias e de vivências. Um método muito eficaz é convidar algumas pessoas mais velhas da família, comunidade ou bairro a contarem para uma audiência histórias de como era a vida quando elas eram crianças e jovens, e depois responderem a perguntas feitas pela audiência. A experiência tem-me revelado que quanto mais pequeno e familiar é o grupo, mais as pessoas se sentem emocionadas e envolvidas com as histórias trazidas pelos mais velhos, uma vez que lhes permite vislumbrar a linha histórica que as conduz até ao momento presente e a uma aproximação cada vez mais clara da sua identidade real e natural.
Imensas perguntas chovem sobre os idosos contadores de histórias. Desde como era namorar naquele tempo, passando pelas brincadeiras que tinham, até ao tipo de comida. Surgem sempre muitas risadas em tais momentos, muita boa disposição, assim como momentos sérios de reflexão quando são recordadas situações ou períodos mais delicados e de sofrimento. A recuperação da memória individual e comunitária revela a história comum entre todos, despertando e fortalecendo imensos laços de união entre as pessoas. Uma coisa que nós estamos vendo no movimento civilizacional atual é a perca com os laços nesse sentido. Os laços da memória, de identificação. Porque se nós pensarmos em termos espirituais, como nós já temos vindo a fazer estudos aqui no canal, mais recentemente até, de uma forma mais evidente, a real identidade do que somos nem sequer tem forma, não está agregada à memória, não está agregada à tradição, não está agregada a uma identidade humana sequer. Mas isso é identidade espiritual. Aqui, nós ainda estamos na Terra. Lá vem novamente a importância do ponto temporal em que se está estudando o assunto. A identidade humana, ela é super importante. Porque nós só conseguimos nos desapegar de uma forma boa para nós, das tradições, das identidades com cultura, se nós conseguirmos criar uma linha lógica que nos traz desde que somos crianças com identidade cultural, tradicional, até chegar num ponto que nós já transcendemos isso, mas de uma forma consciente. É primeiro preciso fazer uma viagem nisso aí, de identidade. Por exemplo, eu quando era jovem, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estudar a história da minha cidade e da minha família. Só depois é que eu fui ampliando. Quando eu comecei a entender como é que eu deveria fazer esse desenvolvimento de estudo, eu entendi isso quando era jovem. Eu comecei a estudar a minha família. Quem era quem, de onde é que vinham, qual eram as raízes, como é que tinham chegado, porque a minha família não era da cidade onde nós morávamos, como é que tinham chegado ali, como é que foi tudo isso, como é que o meu pai e a minha mãe se conheceram, eu quis saber tudo dentro da família. Como é que foi o namoro deles, eu perguntei isso tudo. Depois eu comecei a procurar entender a história da cidade que os meus pais tinham escolhido para morar e onde eu nasci e morei. E cresci, né? Só depois é que eu comecei, então, a procurar entender o funcionamento do país, a história do país. Como é a história do país? Então, ao redor, como era o contexto? Eu estudei a história da minha família, da cidade onde eu morava, como é que era o contexto ao redor da minha família e dessa cidade? Como era o contexto? Estudei Portugal, a história. Depois eu comecei a estudar a história de outros países. Até comecei a estudar a história internacional para poder entender. Primeiro teve que haver uma recuperação da memória de identidade pessoal, egóica mesmo. Só depois é que nós podemos transcender, então, para uma identidade que transcende a auto-identificação com a forma. Que nós já temos vindo a estudar em outros trabalhos e outras linhas, né? Então é muito importante a recuperação da memória individual e comunitária que revela a história comum entre todos e desperta e fortalece imenso os laços de união entre as pessoas. Despertados e fortalecidos os laços da união, a comunidade está pronta para avançar com o estudo de ideias e a prática de projetos que melhoram a qualidade de vida de todos em imensos níveis, tais como saúde, aprendizados, cultura, filosofia e tradição, sistema de relações humanas de produção e troca de abundância entre indivíduos, famílias e comunidades, etc. As pessoas na cidade podem ter mais dificuldade de fazer uma recuperação da memória histórica, familiar, de auto-identidade comunitária. Por exemplo, onde eu morava, havia gente vinda de várias regiões de Portugal. O meu pai vinha de uma região de Portugal, a minha mãe vinha de outra, os meus vizinhos vinham de outras regiões. Então não havia uma história em comum ali, mas o porquê que havia gente ali de regiões tão diferentes. Isso tem uma história e uma razão, ou várias, mas existe.
Então a recuperação desse motivo de nós estarmos convivendo com pessoas com as quais não temos uma história em comum é parte da nossa identidade individual como ser humano. Né? Porquê é que nós estamos nessa situação? É preciso haver uma recuperação da memória consciente. Quanto mais comunidades receberem resultados positivos devido à união entre as pessoas, mais estas comunidades servirão como exemplo de que sim, é possível as pessoas se unirem, melhorarem a qualidade de vida e viverem independentes de qualquer sistema de governança. Havendo comunidades dando exemplo, a multiplicação da quantidade de áreas geográficas conquistando a independência do sistema de governança começará assim a multiplicar-se. Não sejamos ingênuos. Ainda estamos atravessando a civilização atual. Apesar disto ter o potencial de ser um processo bastante viável, este processo de semear a união e despertar a união das pessoas, estamos prontos para receber muita resistência por parte do sistema. Aliás, eu aqui já mudo o texto. Como vocês sabem, quem tem vindo a acompanhar o trabalho, estes textos são os textos que eu me dou a liberdade de transformá-los do jeito que quero, né? E aqui eu já faria uma pergunta em vez de uma afirmação. Né? Não sejamos ingênuos. Ainda estamos atravessando a civilização atual. E aqui começa uma pergunta. Apesar disto, será que existe o potencial de um processo bastante viável? Que este processo é bastante viável. Mas será que é viável mesmo? Né? Estamos prontos para receber muita resistência por parte do sistema que domina diversas áreas da vida das pessoas e das comunidades. Mas será que este processo é viável mesmo? De semear a união no coração das pessoas? E só o tempo pode responder. Não tem como. Eu ainda vou olhar aqui depois para este parágrafo. Para estes textos ainda vou ter que rever. Um dia mais tarde eles serão transformados, com certeza. Né? Então será que é viável mesmo todo esse sistema de jogar sementes de união no coração das pessoas? Porque olha como é que nós estamos. Eu não sou o primeiro a vir com mensagens positivas aqui na humanidade, não. E olha como é que nós estamos ainda. Não é? Então, é assim, será que a estratégia que cada um está usando, ainda ninguém conseguiu encontrar uma estratégia boa para fazer isso aí? Eu acho que não, né? Porque ainda estamos a viver nesta desunião toda, né? Vamos ver. Nós estamos estudando. O sistema de controle e opressão não vai largar facilmente a sua posição de dominação. Aqui entra a questão da desobediência civil pacífica. Como responder à opressão do sistema de controle, que será o tema de trabalho posterior. Temos ou não o direito natural de nos defender na mesma medida do ataque? Essa é uma pergunta que é, assim, é essencial para a gente nos autodescobrir mesmo. Esta é uma pergunta que a resposta só cada um de nós poderá saber. Desobediência civil pacífica. Como responder à opressão do sistema de controle? E aí, o sistema... Eu, pessoalmente, acredito, sinto, que nós temos o direito natural de nos defender na mesma medida do ataque. Aqui eu coloco essa pergunta. Mas eu, pessoalmente, eu sinto, acredito que nós temos esse direito natural. Se vem uma força querendo tirar a vida da pessoa, se aparece uma força querendo tirar a vida da pessoa, a pessoa tem o direito de acabar com aquela força. De algum jeito, nem que seja matando também. É autodefesa. Agora, também defendo que a pessoa tem o direito de escolher abrir os braços e se deixar crucificar. Ela pode escolher não tirar a vida de nenhum ser vivo. E de repente a força não positiva surge e ela abre os braços e deixa-se crucificar. Ela também tem o direito disso. Mas eu vejo que ela tem o direito de uma reação dentro da mesma medida do ataque. Dentro do princípio de sobrevivência e autopreservação. O caminho que nos conduzirá até uma civilização e união, apesar de possível, é trabalhoso, não linear e sujeito a imensas resistências por parte das forças de controle e opressão. Outro grande obstáculo são as sensíveis e intensas incompatibilidades de caráter, personalidade e vibração entre as pessoas. Como ultrapassar isto? Tem gente que a gente olha de cara, não dá de cara, não consegue, aquilo não entra. Mas existem alguns princípios que podem ser seguidos, né? Nas relações humanas. Mas é preciso ultrapassar isso. As diferenças de caráter de a pessoa, convivência, de energia, não é?
Apesar da união entre as pessoas ser possível, o que este presente trabalho está trazendo é a chamada de atenção de quão indispensável é, no estudo da união, saber identificar o ponto do trajeto em que determinado assunto está sendo estudado, a margem barbárie, a civilização atual ou a margem união. E chegamos ao final do texto. Espero que alguém sinta benefício nestas palavras e os micros estão aí abertos. Se alguém se quiser manifestar, esteja à vontade. Ô, Daniel, eu tenho uma pergunta, na verdade, por essas colocações que você propôs aqui com relação à união e a gente não está mais sob tutela do Estado, né? Porque isso nos traz prejuízo. Você tem conhecimento de algum grupo? Daniel, desculpe, importa-se de recomeçar, é porque o seu som está muito baixo, eu não consegui ouvir o início, não. Você está melhor? Melhorou? Sim, para mim está, mas está bem baixinho. Você tem conhecimento de algum grupo de pessoas que vivem sem tutela do Estado, sem estar na tutela do Estado, aqui no Brasil, pelo menos, ou em Portugal, ou onde você conheça? Bom, eu sei que existem algumas experiências aí com ecovilas, pessoas que, por exemplo, em Portugal existem pessoas que estão ocupando aldeias que estão abandonadas completamente. Agora, eu não sei exatamente se essas pessoas estão independentes do Estado, né? Não, por isso eu não sei. Acredito que sim, né? Que exista. Mas dizer que existe mesmo, isso eu não posso dizer que realmente exista, né? Mas acredito que sim, que existem organizações humanas vivendo sem apoio do Estado. Porque, assim, historicamente a gente tem alguns relatos de algumas populações dessa, né? No Nordeste. Não sei, eu me lembro do Nordeste, mas não sei se em outras partes do Brasil também ocorreu. Algumas ajuntamentos, vamos dizer, que eles, em geral, pessoas muito pobres, e elas se juntaram para poder ter uma autossuficiência, porque o Estado não provia por elas. A gente tem um caso aqui na região do sul do Ceará, que é chamado Caldeirão do Beato, uma coisa assim, que foi pessoas muito pobres, elas se juntaram numa região aqui e elas começaram a viver autossuficientemente. E aí veio o pessoal do governo, a polícia, e desmontou tudo. Eu acho que Canudos também foi algo semelhante. Só um comentário. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Se seria possível dizer que antes de chegar na margem União, durante a travessia da ponte, teríamos que exercitar a percepção interior da unidade. Ou seja, ter em mente, num primeiro momento, de que tudo é uma coisa só. Tudo é átomo, tudo é ar, tudo é ser, todas as espécies, todas as vidas, todas as existências que aqui estão
de algum modo estão conectadas, são ligadas, então começaria com esse exercício mental. Num segundo momento, seria deixar a consciência expandir nessa sensação de unidade, e num terceiro momento realmente acabar com qualquer tipo de separação e ser realmente tudo que é, mas assim dentro da consciência. Se algumas pessoas conseguissem fazer esse exercício mental, será que isso aceleraria ou atingiria ou apressaria o trajeto dessa ponte? Então, uma pergunta talvez utópica, mas não pude deixar de fazer. E desculpe o microfone, eu toquei sem querer, não percebi. Obrigada. Grato, Lenice. Eu vejo que existe uma série de ações que podem ser feitas por nós próprios ou então com outras pessoas que podem auxiliar a desenvolver uma percepção de união. Porque nós não conseguimos manifestar aquilo que não está em nós, né? E então, como nós podemos desenvolver um sentimento de união? Por observação, ver que tudo está interconectado, observar nossas próprias experiências de vida, tanto, por exemplo, a comida que chega aqui em casa, de onde ela vem? Se não forem outras pessoas, eu não tenho comida em casa. Então, existe uma interação que é necessária. Nós não conseguimos fazer tudo. Eu não tenho como eu cuidar de fazer sapatos para mim, roupa, tratar de comida e fazer outros trabalhos. Não tem como tratar de tudo. Então, o mais ideal é cada um ter a sua função. Por isso é que é melhor viver em sociedade, porque uma pessoa não consegue fazer tudo o que precisa para a sua vida, né? Ela consegue, mas não com tanta qualidade. Quem sabe fazer sapatos? Eu não sei, eu nunca fiz nenhum sapato. Só se eu pegar umas borrachas ou uma coisa e inventar uns chinelos, não é? Eu sapato nunca fiz, principalmente confortável, né? Então, se tiver alguém na comunidade que saiba fazer sapatos, isso será super valoroso, né? Nós começamos a observar que existe uma interconexão, uma interdependência. Né? Começa a nascer, então, já um sentimento de respeito, que mais não seja por a outra pessoa. Né? Quando nós começamos a observar alguns fenómenos menos visíveis, como, por exemplo, eu estou em casa e, de repente, eu lembro-me de alguém e essa pessoa aparece. Como assim? O que é que aconteceu ali? Não é? É um pequeno exemplo, pequeníssimo. Mas nós começamos a observar que existe uma ligação não visível entre nós. Até que ponto é que nós estamos realmente unidos uns com os outros? Nós estamos juntos, assim, nós estamos perto, estamos juntos, estamos ligados ou estamos unidos? Porque é diferente cada uma dessas 4 coisas, não é? Quando nós começamos a observar, nós começamos a entender que estamos unidos. Como é que nós podemos ver que estamos unidos? Unidos quer dizer que é um. Aí já exijo algumas experiências um pouquinho diferentes. Que seria muito interessante, eu já falei isso algumas vezes, proporcionar isso a crianças. Pegar em crianças de 3, 4 anos de idade ali e fazer um exercício com elas, brincadeira, porque tudo é uma brincadeira com as crianças, de as sentar e elas se aperceberem em silêncio da sua própria presença. Porque isso não é feito com uma criança, é uma brincadeira super simples. Chegar numa brincadeira, num movimento, porque tem que haver movimento com criança, não tem, tem que haver movimento, e de repente tu crias um movimento para chegar num momento onde elas senta-se, o grupo todo senta-se e se apercebe de si mesmo. Sintam-se. Percebam que vocês estão aí. Vamos aqui. E permitir, no silêncio, sim. A pessoa, por inspiração, ela no momento ela sente como fazer aquilo com as crianças. Até chegar nesse momento. Porque cada grupo de crianças é diferente, não é? A nós não nos foi permitido sentir a nossa própria presença de uma forma consciente, orientado por adultos, quando nós éramos crianças, não é?
E hoje muitos adultos ainda não sentiram a sua própria presença. Porque é a única coisa que é real e constante na nossa vida. Tudo muda na nossa vida. O nosso corpo muda, as pessoas ao nosso redor mudam, os trabalhos que a gente faz mudam, tudo muda. A única coisa que não muda é a constante sensação, percepção de presença daqui, de estar observando e experimentando. Isso é coisa que é sempre igual. Por isso é que existem velhos que dizem que se sentem como quando tinham 20 anos. Eram jovens. Porquê? Porque ele sempre está aqui. Eu sempre estou aqui observando o que está a acontecer, essencialmente. Nós podemos chegar num momento onde até observamos a nós mesmos. Estamos aqui, estamos observando e nos ouvindo. Então, sim, existe um caminho de despertar o sentimento de união para manifestar, porque não tem como nós manifestarmos o que não temos, o que não está em nós, né? Nem é ter, é o que não está em nós. Então, existem metodologias bem objetivas para desenvolver esse sentimento que é preciso. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo o que é isso de viver em união? O que é isso de viver em paz? O que é isso de viver em equilíbrio? Não é? Não, é uma peleja, é o que é. Até agora é uma peleja. Não é brincadeira, não. Eu estou aqui com uma pessoa que está aqui comigo e nós estávamos conversando e eu ia falar uma coisa para ela e vou falar aqui. Uma das coisas importantes disso que eu estava falando com as crianças é que mais cedo ou mais tarde essas crianças elas vão sentir que não existem várias consciências ali, que não existem várias mentes ali, que todos eles são uma única consciência. Olha, imagina o impacto que isso poderá ter na vida de uma criança para o resto da vida dela, né? A criança começar a se perceber que ela, os amiguinhos, não são muitos, são um único. Porque esse observador, que é constante na nossa vida, passa o corpo, passam os pensamentos, passam os sentimentos, tudo está sempre mudando. O observador é sempre o mesmo. Estamos sempre aqui. E chegar num ponto onde nós apercebemos que esse aqui não é o meu aqui e o teu aqui. Não existe esse. Existe só um aqui. E nós conseguimos aperceber nisso quando nós conseguimos, então, em vez de sentarmos à mesa para beber um café, né, o grupo todo em roda, aí senta-se toda a gente, mas só calado, só se apercebendo da sua própria presença. Até chegar ao ponto de a gente se aperceber disso. Que não há vários aqui. É só um. Isso muda. É assim, isso tem potencial de mudar a trajetória de vida de uma pessoa completamente. Porque ela começa a entender o que é realmente importante. Né? Só isto continuando dentro da pergunta da Lenice, né? Ou seja,
Existem métodos de nós despertarmos a união, e sim é possível. E é essencial despertar esse sentimento, mas não é só um sentimento. É uma percepção. Essencialmente é uma percepção e um entendimento lógico, uma explicação lógica dessa própria união. Né? Daniel, boa noite. Boa noite, pessoal do grupo. Quero falar um negócio aqui, Daniel. Puxando um gancho aí. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, ou se você tem conhecimento, Mr. Simões. E também não sei se é neurológico ou se é de fato metafísico, ou se é os dois, correto? Mas eu já fiz umas 3 vezes. Assim, como que eu posso falar? A real presença de si. Quando você entra num quarto, né? Você apaga a luz do quarto, ou num banheiro, aí você pega e acende ali uma vela, coloca um espelho, né? Coloca um espelho na sua frente, aí tudo escuro, aí você pega uma vela, acende essa vela e coloca próximo do seu rosto, mas não para queimar, né? Uma certa distância do teu rosto, onde vai clarear teu rosto. Aí você pega e você começa a olhar para esse espelho com essa vela acesa, clareando o teu rosto. Vai chegar um momento, sem você piscar teu olho, né, nos primeiros dias, ou nos primeiros minutos, ou segundos, cada um tem um jeitão. Aí o teu olho vai começar a lacrimejar, né, que é um processo que o olho está parado, você não pode mexer ele. Aí depois você vai acostumar, aí não vai mais lacrimejar, correto? Aí você começa a olhar por esse espelho com a vela acesa, né, uma luz amarela de preferência, natural. E o teu rosto, ele vai desaparecer no espelho. Ele some. É algo muito interessante. Então vai chegar um ponto que você vai fixar seu olho, vai deixar seu olho parado olhando, não vai sair mais água, começa a sair água, você para, beleza, aí você começa de novo. Hoje eu não vou fazer mais não, aí você faz amanhã. Vai chegar um momento que você não vai arder mais o olho nem sair mais água. E aí então o teu rosto ele vai sumir, né, da frente do espelho. Você vai ver só espelho branco, só normal, não vai ver sua face, não vai ver mais nada. Entende? Não sei se você tem conhecimento disso aí, isso é uma prática, né? Porque assim, nós não somos nosso corpo, nós não somos nossos pensamentos, e aí eu pensei, eu vou dividir com o pessoal se alguém tem um conhecimento disso, já fez, se o Mr. Simões já fez. Entende, Simões? Vê aí. Eu acho que eu sei o que é que você está falando. Não sei se sei, mas acho que sei. Quando era assim mais criança e jovem, eu fazia um bocado de brincadeiras, né? Eu ensino um bocado dessas brincadeiras à minha filha, ou ensinava, né? Que ela hoje já tem mais de 20 anos, tem 20 anos. E ela dizia, pai, tu ensina-me um bocado de coisa inútil, né? Que coisas não servem para nada. Tipo, fazer coisas com os dedos, coisas assim, né? E algumas das experiências que eu fazia, que era difícil eu conseguir transmitir às pessoas, as experiências com os olhos. Eu, por exemplo, eu conseguia, ainda hoje eu consigo fazer. Eu olho assim para uma coisa e eu consigo desfocar tudo o que eu estou vendo. Tá? Fica tudo desfocado. Como se tivesse assim, sabe aquelas imagens dos filmes que tem um vidro, uma janela molhada, né, com chuva, aí olha-se lá para fora as luzes e está assim tudo, né? É tipo isso que eu consigo fazer com os olhos, né? É um desfocar. E eu acho que isso aí que você está falando, acho que
não precisa, acho que não precisa ser feito aí com esse espelho, que é nós estamos a olhar para uma coisa e ficamos com um ponto fixo, assim, olhando para uma coisa e ela começa a desaparecer, né? Assim, o ponto fixo mesmo. Mas eu acho que isso é um efeito físico, né? Acho que isso não tem nada assim de... não é metafísico, não. Acho que é mesmo coisa dos olhos mesmo. Não, tranquilo, é só um comentário mesmo. O fato é que o rosto ele some, né? Você olhando para o espelho. Mas deve ser algo neurológico, mas é muito, muito, muito curioso, cara. Muito curioso mesmo. Já fiz umas 3 vezes e é muito interessante. Bom, meus amigos, se ninguém mais tem percepção para acrescentar, fazer alguma pergunta, alguma coisa, vamos dar por encerrado este estudo, agradecendo imenso a vossa presença e participação. Hoje, que é o 8º encontro, o 8º estudo, nós já podemos olhar assim na retrospectiva destes vídeos todos e ver que estamos seguindo assim uma linha interessante de percepção, né? Vamos juntando todos estes ângulos e estudando eles e é um caminho interessante, né? Nós podemos inspirar criações na nossa vida. Então, meus amigos, desejando a todos muita saúde, muita luz e até a próxima